Então vamos lá, vamos começar a nossa primeira aula, que chama-se Mentalidade Investidor, ou Mentalidade Investidora, né? Conforme eu já antecipei um pouquinho, ela fala sobre a mentalidade de um investidor, né? Que é diferente realmente de uma mentalidade comum. Só o fato de você estar aqui já mostra um pouco que você já tenha essa mudança de mentalidade, está no processo, né? Eu digo que é um constante aprendizado, né? Durante toda a nossa vida. E conforme já antecipei, nós vamos falar com base no livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária e também alguns insights, né? Então, quando você pega o livro, esse livro é muito interessante, que o autor desse livro ele fala o seguinte, o autor, perdão, né? Que a nossa mente, de fato, é o maior obstáculo ao nosso sucesso. Porque você percebe que ao longo da vida, várias coisas nós vamos aprendendo, e isso pode facilitar ou dificultar, de fato, o nosso processo de aprendizado, né? E ele fala o seguinte, para você ser bem sucedido com o jogo do dinheiro, você vai ver essa expressão aí, quando você lê o livro, que ele fala que o jogo do dinheiro, você precisa entender a questão interna, né? Que muitas vezes a gente fala, tipo, quero ser rico, quero ser milionário, quero ter um patrimônio e tal. Às vezes nem isso, de repente você fala assim, para mim tá suficiente um padrão de vida onde eu ganhe X por mês, por exemplo. Ele vai falar até sobre isso, sobre às vezes você ter um pensamento, digamos, mediano, um pensamento acima da média, ou um pensamento até, digamos, medíocre também. Ele fala que de fato a nossa mente é o maior obstáculo, porque se você acreditar, você está certo, se você não acreditar, você está certo também. E ele diz que para você começar a entender esse jogo interno do dinheiro, ele fala que você precisa desaprender, né? E aí ele fala o seguinte, não é aquilo que você sabe, né, que te impede de vencer, aquilo que você não sabe, perdão, que impede você de vencer, mas sim aquilo que você já sabe. Porque às vezes a gente sabe muita coisa, e isso às vezes pode facilitar ou não o processo, mas ele chega a uma conclusão, e ele explica mais no livro lá, que de fato esses modos velhos, esses modos que você tem de pensar, esses velhos modos de pensar e agir conduzir você na situação que você está agora. E também você precisa, lógico, de novos ensinamentos, né, novos insights. Até porque esse é o motivo de estar aqui, até porque realmente a gente está o tempo todo buscando coisas novas e novos insights. Ele diz que você precisa desaprender, como se você fosse ver novamente esse processo aí da qual de todos os seus pensamentos, sentimentos, crenças, todas as coisas que você realmente sabe até então, para que você possa entender esse jogo interno do dinheiro, né? Isso que fala aí a questão de mentalidade milionária, mentalidade de sucesso ou mentalidade abundante, tá? Você pode interromper a qualquer momento, mas geralmente eu falo o quê? Deixa mais para o final, porque às vezes uma dúvida que você tem pode ser que já seja tirada aqui e depois a gente detalha mais isso no final, tá? Ele fala o seguinte, que o segredo para o próximo nível é, de fato, você ter uma mentalidade abrindo mão de tudo aquilo que você sabe. E ele fala assim, ó, você vai ter que abrir mão desses modos velhos de pensar, desse velho modo de pensar e adotar novas opções. E essa nova opção ele fala que tem a ver com o seu modelo de dinheiro. Então imagine um modelo como um padrão mesmo que a gente carrega, que vem desde a nossa infância. Você vai perceber que ele fala muito sobre isso, né? E de fato, quando você começa a fazer essa autorreflexão, eu, por exemplo, fiz essa autorreflexão e observei que tudo aquilo, por exemplo, que eu tinha de modelo de dinheiro, até então veio da minha infância e sem perceber. Naturalmente, os nossos pais, os nossos avós, amigos, parentes, professores, pessoas que exercem, digamos, uma certa liderança sobre nós, eles influenciaram nesse modelo de dinheiro. E ele vai falar que é exatamente isso que mostra como nós lidamos com o dinheiro hoje. Só que antes disso, eu gosto de falar sobre isso daqui. Que é esses três pilares que quando você entende isso daqui, eu digo que muda o jogo para você, realmente vira a chave para você grandemente o porquê. Quem é você, o que você faz e o que você tem. Qual que é o padrão hoje que a gente vê na sociedade como um todo? A maioria das pessoas fala, poxa, eu preciso ter muito dinheiro, ou ter muitas posses, por exemplo, para mim conseguir, se eu tenho dinheiro, por exemplo, poxa, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer várias coisas legais, várias viagens, vou ter muita coisa, então eu serei feliz, por exemplo, né? É um jargão aí, não é todas que as pessoas querem ganhar na loteria, nossa, se eu tivesse tanto dinheiro, então assim, foca muito no ter. E aí essa reflexão eu deixei até uma identidade aqui de propósito, porque tem a ver com identidade. E aí você vai perceber que o processo ele é inverso. Então vai ficar de reflexão essa pergunta aqui, porque eu, graças a Deus, já consegui responder isso, mas eu digo que a cada dia você vai descobrindo mais e mais sobre a sua identidade. Então quando alguém pergunta aqui, vai ficar uma reflexão para você. Você responde se você quiser, é claro, mas eu tenho certeza que agora já pode cair alguma ficha para você. É o seguinte, quando fala quem é você, quem que é o João Pedro, por exemplo, quem que é o Zinho?
E aí talvez você fica num jogo interior. E o que, que geralmente as pessoas falam? Por exemplo, eu sou um pedreiro, eu trabalho como pedreiro. O pedreiro vai falar, eu sou um pedreiro. Mas não. O que nós somos não está relacionado à nossa profissão. Isso é o que a gente faz. Então você vai perceber que é uma mudança que ela começa, ao invés de começar pelo que tem, ela começa pelo aquilo que eu sou. Isso vai determinar também a forma que eu me relaciono com o dinheiro, com os investimentos, a forma que eu me relaciono, que eu me comporto com o dinheiro, por exemplo. Então vai falar sobre a identidade, que é o você, que é o ser. O fazer, que está relacionado às suas atividades, né? A sua profissão, por exemplo, as tarefas que você faz, aquilo que você lida no dia a dia. E o que você tem vai estar relacionado a isso e não ao inverso. Por quê? Até na aula lá, por isso que eu falei que é importante você ver, eu falo que é uma reflexão, e não sei se você já parou para pensar, mas eu já parei para pensar e falei, poxa, se realmente dinheiro é importante, e às vezes as pessoas falam que precisam do dinheiro para ser feliz, por que que muitos milionários, bilionários, né? Bilionário eu nunca ouvi falar que se matou, mas enfim, mas milionários sim, pessoas muito ricas, bem-sucedidas, tiraram suas próprias vidas. Elas tinham muito. Será que elas precisavam realmente de ter para ser feliz? E aí você percebe, você vai ver que a aula também fala sobre isso lá, que está disponível, sobre essa questão de identidade. Quem é você vai determinar o que você faz e, consequentemente, o que você tem. Não o que eu tenho determina aquilo que eu faço para me ser alguma coisa. É esses 3 pilares aqui de identidade, tá? E aí esse modelo de dinheiro também, ele tem a ver com as crenças. Então tudo aquilo que eu tenho de verdade, né, crença, digamos de uma forma muito simplificada aqui, é tudo aquilo que eu tenho de verdade que eu carrego sobre dinheiro. Por exemplo, uma crença que é muito forte na sociedade, né, principalmente no meio cristão, que diz, às vezes as pessoas até interpretam de forma errada, o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas na verdade as pessoas esquecem que é o amor ao dinheiro. É diferente, né? O dinheiro em si não é a raiz de todo mal, mas você amar ao dinheiro sim. São coisas totalmente diferentes, mas às vezes as pessoas distorcem, né? Por exemplo, se eu tiver muito dinheiro, eu vou me mudar. Se eu tiver muito dinheiro, por exemplo, eu vou ajudar as pessoas. Não. O dinheiro ele não vai mudar você, ele só vai potencializar aquilo que você é. Então é interessante você pensar tudo aquilo que você pensa sobre dinheiro, suas crenças, né? Tem uns pensamentos também, puxa, se eu tivesse agora, sei lá, 1 milhão de reais, se eu tivesse 10 milhões de reais, como realmente seria a minha vida, né? Então, tudo isso daqui, ele fala sobre isso e faz uma reflexão muito grande. E quais são os seus hábitos? Por exemplo, quando eu pego algum dinheiro, que hábito que eu tenho? O hábito de já gastar, o hábito de guardar, de ajudar alguém, de pensar em como multiplicar esse dinheiro, por exemplo. Então ele fala muito sobre isso. E esse hábito, ele vai gerar o quê? Um padrão de comportamento. Ou seja, como que eu lido realmente, né? Porque geralmente tem uma frase que mais à frente eu falo, mas eu gosto de antecipar, que é o seguinte. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações conduzem a resultados. E esses resultados eles viram um padrão, né? É como uma pessoa, por exemplo, que ela gosta muito de comer, por exemplo. Poxa, todo mundo gosta de comer, é natural. Mas eu sei que se eu ficar comendo demais, por exemplo, vai fazer mal para minha saúde. De repente eu vou ficar um pouquinho acima do peso. Enfim, da mesma forma a questão financeira. Se eu estou gastando, é natural que eu vou ficar realmente endividado. Mas mesmo sabendo isso, a gente faz. E por que a gente faz isso, né? Eu até falo um pouquinho, né, na outra aula que está disponível lá. Isso não é o foco aqui agora, você vai ver depois. E depois vai ter uma aula disponível aqui, que é uma aula bônus, que fala sobre questão de finanças comportamentais e a psicologia financeira. Porque, poxa, você vai ver que aqui a gente fala muito sobre questão de mentalidade, né? De você mudar essa mentalidade fazendo declarações. Mas não adianta eu fazer essas declarações se eu não entender de fato o jogo interno do dinheiro, né? Que vai a questão de finanças comportamentais. Mas esse padrão de comportamento, ele determina muito a forma que a gente vai ter, digamos, o nosso sucesso financeiro, né? E ele fala o seguinte também. Qual que é o seu nível de confiança em si mesmo? Por exemplo, o quanto eu me sinto capaz, o quanto, né, o João Pedrozinho se sente capaz, deixa eu só carregar o notebook aqui, esqueci de colocar na tomada. O quanto eu me sinto confiante em mim mesmo. Poxa, será que de fato eu tenho um grau de confiança? Um minutinho só. Um grau de confiança que de fato eu falo, não, eu sei que eu posso alcançar mais, eu sei que eu posso fazer mais, enfim. Qual o nível de confiança? Ele demonstra que isso também é muito importante para você ter um modelo de dinheiro eficiente. O seu relacionamento com as pessoas também, a forma que você trata, né, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, as pessoas à sua volta, ele também determina muito sobre isso. Porque às vezes tem pessoas que são endinheiradas, mas não são ricas.
não são prósperas, porque às vezes maltrata o funcionário, maltrata o pai, maltrata a mãe, o esposo, esposa, o familiar, enfim. Tudo isso também determina. E também ele fala que você acredita que você merece ser rico. Então às vezes a gente até fala assim, poxa, eu quero ser rico. Mas o que é ser rico para você? Né? Por exemplo, eu falo isso muito na outra aula lá. Tô falando da outra aula porque senão eu fico repetindo as mesmas coisas, né? Mas eu gosto de mencionar isso daqui. Poxa, por que será que eu realmente mereço ser rico? Mas antes de falar sobre essa questão de merecer, eu falo, será que eu sei de fato o que é riqueza para mim? Então isso vai definir também, né? É um questionamento para a gente se fazer. Eu mereço ser rico, por que ser rico? Né? Então você vê que eu não falo direto de investimentos aqui, porque se a gente não tiver essa visão clara, você não vai conseguir, muito dificilmente você vai ter talvez dinheiro, mas não vai ser uma pessoa rica e próspera. Então você vai perceber que não é só isso também. E a questão de ser resiliente, né? Essa questão de resiliência é você passar por dificuldades e usar essas dificuldades ao seu favor para que você consiga sair mais forte ainda, né, de determinada situação que às vezes é tida como fracasso, né, mas quem sabe uma situação que não teve o resultado que você gostaria, mas que você teve um aprendizado também. Inclusive nos investimentos. Você vai perceber que ao longo do caminho vai surgir, por exemplo, alguns termos, alguns nomes, algumas dificuldades, que vai falar, puxa, eu não estou conseguindo, acho que esse negócio não é para mim, estou pensando em desistir. E é natural, talvez aconteça isso, né? Eu espero que não, mas enfim, é natural porque é chamado curva de aprendizagem, né? Quer dizer o quê? A curva de aprendizagem é quanto mais eu me deparo com uma coisa, quanto mais eu estudo, quanto mais eu tenho realmente contato com aquilo, natural que eu vou aprendendo mais, eu vou dominando mais realmente esse tipo de conteúdo, esse tipo de assunto, tá? Outra coisa que ele fala sobre o tripé do sucesso. Que ele diz que o tripé do sucesso ele tem a ver com o seu caráter, com o seu pensamento e com as suas crenças, né? Imagine tipo uma pirâmide aí, digamos um tripé, né, feito de 3 pernas, onde o seu caráter, que aí tem todos os seus valores morais, aquilo que foi ensinado pelos seus pais, aquilo que você teve realmente como verdade para você e que é aceito, digamos, na sociedade pelas pessoas, que as pessoas têm como certo, como as pessoas aceitam como aquilo realmente torna você uma pessoa boa do ponto de vista de respeito, de valores e princípios, né? Que digamos que é adotado pela grande maioria das pessoas, que tornam você, digamos, um cidadão de bem. O seu pensamento, essa forma de pensar sobre o dinheiro é muito importante também, e as suas crenças, que é aquilo que você tem como verdade. Não, todo investimento é arriscado. Não, eu só posso ganhar dinheiro se outra pessoa perder, por exemplo. Poxa, é muito difícil investir, é muito difícil ganhar dinheiro. Ah, só tem corrupto no Brasil. Enfim, essas crenças, tudo sobre dinheiro, sobre algumas coisas, né, determinam de fato o sucesso. O autor fala muito sobre isso. E aqui, ó, repetindo esse tripé, eu digo que isso daqui é uma das coisas mais importantes. Que quando eu tive contato com isso, quando eu aprendi isso daqui, esse tripé, chamado ser, fazer e ter, que é identidade. Você vai ver aqui, ó, crença de identidade é uma pirâmide, né, um tripé. Ser vem aqui embaixo. Conforme eu te falei, geralmente o ter está aqui em cima. As pessoas colocam ele em primeiro lugar. Mas por que a base dessa pirâmide aqui é o ser? Porque de fato, quando você tem uma base bem forte, é como imagina uma casa, uma estrutura. Pode vir o que vier, você vai conseguir se sustentar. Quando eu sei quem eu sou, quando eu tenho uma crença de identidade e de valor próprio bem firmada, bem clarificada, nada pode abalar você. As pessoas podem falar, por exemplo, você não presta, você é aquilo, você é aquilo. Não que você vai realmente se enganar se você sabe que, entre aspas, você não presta no sentido de quê? Que você está prejudicando os outros, você está falando mal dos outros, você não respeita os seus pais, por exemplo, sai maltratando todo mundo, é um caloteiro, um exemplo. Você não vai se enganar que, de fato, internamente, por mais que você queira negar, sua mente sabe disso. Mas se você é uma pessoa boa, uma pessoa de bem, uma pessoa trabalhadora, honesta, digamos, é mais que a sua obrigação. Mas você sabe que, peraí, eu não sou uma pessoa que não vale nada. Pelo contrário, né? E aí, quando você entende que a sua identidade, né, isso não tem nada a ver com a religião, e eu falo isso sempre independente de fé, de crença, acreditando ou não, concordando ou não, não tem como negar o que eu vou falar agora. Que quando eu falo de identidade, não é aquilo que disseram pra você. Por exemplo, eu falei que o Zinho é isso, isso e aquilo. Ah, você é um mau caráter, você não presta. Poxa, eu posso ter falado isso de você, mas no fundo, se você sabe que você não é isso, não é porque sua mãe falou pra você. Ah, pode ser? Pode ser também. Porque seu irmão falou, seu amigo falou, seu vizinho falou. Mas na verdade, quando você tira todas as pessoas à sua volta, esposo, esposa, marido, amigo, vizinho, parente, patrão, qualquer pessoa, e você coloca o que Deus falou sobre mim e sobre você, o que ele falou? Nós somos a imagem e semelhança dele. Isso vai ter que determinar tudo na vida, por quê?
Quando você começar a aprender a investir, quando você começar a prosperar ainda mais, você vai entender que não é sobre aquilo que as pessoas dizem sobre você. Quando fala imagem e semelhança, quer dizer o quê? Que você é igual a Deus. Você é a semelhança dele. Olha, esse produto, esse computador é semelhante à marca tal. Mas Luiz, o que isso tem a ver com investimento? O que isso tem a ver? Você vai perceber que quando você destravar disso e parar de olhar, talvez você já não olhe hoje, mas eu sempre reforço isso, quando você parar de olhar o que as pessoas falam sobre você, o que os amigos, parentes falam sobre você, você vai fechar os seus olhos para o mundo e olhar só para o que Deus disse. Se eu sou a imagem e semelhança dele, quer dizer que eu sou filho amado, eu sou filho querido, eu mereço o melhor dessa terra. E se eu sou filho de Deus, eu mereço ser próspero, eu mereço ser abundante. Só que para isso eu preciso acessar alguns códigos. As riquezas escondidas, os códigos, por exemplo, que está, por exemplo, nos investimentos, em abrir negócio, em ter princípios, em ter valores. Se eu tenho essa base forte, eu vou entender que eu mereço sim, e eu vou vir para a próxima fase, que é a parte de fazer. Eu tenho uma crença de capacidade. Eu sou capaz de ter dinheiro, de ser próspero, de ser abundante e não ter a minha identidade mexida. Nada vai mudar o meu valor, porque eu não vou me corromper. Não é porque eu ganho R$ 1.000 hoje e eu ganhando 10 mil ou 100 mil, vai me mudar. Porque eu sei quem eu sou. Eu sou capaz, eu entendo que eu sou filho amado, eu sou um filho querido, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então logo eu posso aprender a investir. Eu posso ter um negócio, eu posso ter uma empresa muito bem sucedida, porque eu sei que eu sou capaz. Logo quando eu sei isso aqui, que eu sou capaz, eu me sinto merecedor. Poxa, então quer dizer que eu posso ser milionário, eu posso receber renda passiva, eu posso receber dividendos, eu posso ter empresas, eu posso ter um carro do ano, posso ter uma Ferrari, posso ter um Mustang, um Honda Civic, qualquer carro, por exemplo, ou qualquer bem. Porque nada que eu tenho vai me mudar por dentro. Quando uma pessoa, por exemplo, ela tem muito dinheiro e ela começa, de repente, pisar em cima dos outros, ela não está nem aí, ela desrespeita, ela passa no farol vermelho, ela toma multa mesmo, se eu tomar multa eu tenho dinheiro, enfim. Ela não entende quem ela é. Então, de fato, ela ostenta. Ou seja, ela tenta mostrar uma coisa que ela não é, pelo que ela tem. Então ela foca muito no ter. É por isso que, se você entender muito bem essa base e aceitar isso, porque você precisa aceitar, por mais difícil que seja, você precisa aceitar que de fato você tem um valor próprio e você vai ter uma capacidade, um merecimento. Não, eu mereço ter isso. Então grava muito bem esse tripé. É lógico que vai, digamos que essa ideia vai se materializar ainda no decorrer do tempo, mas você vai ver na outra aula que eu falo muito sobre isso. E às vezes não faz sentido no primeiro momento e talvez você não concorde, mas está tudo bem. Mas o meu papel é passar isso daqui, que você vai perceber que isso aqui vai fazer muita diferença lá na frente sobre o ser, quem você é, a sua identidade, o fazer, a sua capacidade, né, e o ter o merecimento que você merece realmente as coisas. Ele fala o seguinte, que esse sucesso você precisa mudar os seus rendimentos, na verdade eles crescem na medida que você cresce. Ah, eu quero ser um investidor, mas espera aí, para mim se tornar um investidor, para mim receber renda passiva, para mim ser um empresário, o que eu preciso ter? Ele fala o seguinte, ó, você precisa mudar, se você quiser mudar os frutos, ou seja, colher aquilo que você gostaria, você vai ter que trocar as raízes. Eu quero colher banana, mas a minha semente é de laranja. Poxa, não vai dar. Eu quero me tornar um investidor. Eu vou ter que ter uma mentalidade de um investidor. Essa mentalidade de fato. Então, assim, eu vou ter que alterar o interno, né, para que eu possa modificar o externo. Ele fala, você vai ter que alterar o invisível para alterar o visível. Esse tripé do sucesso que ele fala. E diz o seguinte também, que os 4 quadrantes do sucesso que ele fala, que divide nessas 3 etapas aqui, ó, que é o físico, mental, emocional e espiritual. Coloquei uma imagem aqui, né, digamos, só para uma brincadeira do Quarteto Fantástico, é como se fossem esses 4 poderes aí fantásticos que de fato transformam. O mundo físico, ele precisa, né, vir primeiro através dessas etapas aqui, ó, para se materializar. O mental, a nossa mente, as nossas emoções, né, perdão, aqui o emocional, ele fala sobre as suas mentes, pensamentos, sentimentos, emoções, a mentalidade, mais o nosso cérebro mesmo. E o espiritual, que tudo começa no lado espiritual. Poxa, Luiz, eu pensei que o negócio era de investimento, você está falando de mental e espiritual, mas tem a ver também, tá? Eu digo que isso aqui é um dos pilares mais importantes, o emocional e o espiritual. Que quando você entende isso, quando você tem de fato a sua fé, a sua crença estabelecida, seja na sua fé, se você acredita ou não em Deus, mas está tudo bem, mas enfim,
quando você tem essa clareza do mundo espiritual, de que aquilo que você declara, que você confessa, junto de atitudes, ele se materializa no mundo físico. É isso que ele fala aqui, ó. Então ele diz que você precisa modificar o seu interior para você alterar o seu exterior. Esses 4 reinos aqui, esses 4 mundos que ele diz, né? E ele fala que esse modelo financeiro, ele é muito importante porque tem 3 pilares, digamos, que é do pensamento, dos sentimentos e das ações, igual eu disse. Eu tenho um pensamento sobre dinheiro, sobre investimento, sobre qualquer coisa, né? O nosso foco aqui é investimento. Logo, quando eu penso, poxa, se eu tivesse dinheiro, isso gera uma sensação em mim, que é um sentimento. Ah, seria muito bom, ficaria muito feliz, etc. Isso gera ações, poxa, eu vou agir de determinada forma e, consequentemente, eu tenho um resultado. Aí para pensar, poxa, que resultado eu estou tendo na minha vida? Que resultado eu tive até agora? Que resultado eu quero ter? Então isso tem a ver também. E ele diz o seguinte, que a primeira forma do modelo de dinheiro, ela diz sobre verbal. Tudo aquilo que eu comunico, tudo aquilo que eu falo, por exemplo, ele vai se refletir. E essa programação que a gente recebeu no nosso passado, na nossa infância, poxa, lembra do que seu pai, que sua mãe falava para você sobre dinheiro? Ah, você vai ter muito dinheiro, você não vai ter, nós somos pobres. Olha, nós somos pobres, mas nós somos honestos. Geralmente, inconscientemente, sem você entender, você fala assim, peraí, quer dizer que para mim realmente ter dinheiro, ou eu sou pobre ou eu sou honesto. Quer dizer que não dá para ser os dois, eu não posso ser rico e ser honesto também? Eu não posso ter dinheiro e ser honesto também? Então tudo aquilo que nossos pais, nossos parentes, né, os amigos, o professor disse, ah, você vai ser um pobre miserável mesmo, pobre assim mesmo. No Brasil, ou você é pobre ou você é político, por exemplo, associando aí, digamos, política, né, a ser honesto ou não. É lógico que tem muito picareta, tem, mas eu acredito que tem sim pessoas honestas, pessoas bem intencionadas em qualquer lugar, como há pessoas más também. Ah, os seus líderes, a própria mídia, a televisão, quando você assistir a TV, você assiste TV. Coloca o rico como uma pessoa má que vai lá, humilha o pobre. Às vezes tem essas pessoas, mas tem aquela pessoa boa também. Então tudo isso vai enraizando na nossa mente, ficando de forma inconsciente. A nossa cultura, as músicas que falam realmente sobre dinheiro. Né? O que as músicas estão falando? Poxa, tem que ostentar, tem que ser isso, só ter, enfim. Tudo isso gera uma programação em mim e em você. Isso influencia na forma como que a gente se relaciona com o dinheiro. Aí ele acrescenta mais uma coisa que é o PSAR, né? Que seria pensamentos, sentimentos, ações e resultados. E aqui gera resultado, né? Aqui ele acrescenta mais uma, a programação. Imagine um programa de um computador. Poxa, para mim estar aqui com você tem um programa por trás, no computador, no celular, enfim. Tem um programa que roda ali o sistema para o sistema funcionar. E esse programa ele fala que essa programação, vindo de pensamentos, sentimentos e ações, conduz um novo resultado. Ou seja, eu preciso gerar um novo sistema, como se fosse rodar um novo programa, um drive ali, para fazer aquele programa rodar, para que eu possa funcionar. Por que eu não prospero? Por que muitas pessoas não prosperam financeiramente? Então ele vai abordar muito isso daí, de forma latente, né, no livro. E ele fala mais sobre a segunda opção, sobre a segunda, o critério, que é a formação do modelo de dinheiro através de exemplos. É um pouco parecido aqui. Eu falo que eu aprendi muito com isso, comparado aos meus pais. Eu sou muito grato aos meus pais pela educação que eles me deram. Eu digo que um dos privilégios, uma das coisas que eu mais me orgulho na vida é a educação que meus pais me deram. Porém, do ponto de vista financeiro, eu não tive uma boa educação. Por quê? Meu pai, uma pessoa muito boa, graças a Deus, você conhece ele, mas do ponto de vista financeiro, ele não era um bom gestor. Então, aquilo que eu aprendi com o meu pai, por exemplo, até porque eu falo que isso é uma das coisas que me despertou a aprender a lidar com dinheiro, com finanças, porque eu vi os maus exemplos, por exemplo, que meu pai cometia financeiramente, e eu falei, peraí, eu não posso cometer esses erros. Né? Já se endividou várias vezes, graças a Deus, pagou sempre todo mundo, isso aí não posso falar. Fazia dívida, mas pagava todo mundo, não devia para ninguém. Né? Do ponto de vista, a gente podia sujar o nome, mas ia lá e pagava. Não era aquela pessoa caloteira. Né? É diferente daquela pessoa que compra e não paga. Mas ele se endividava muito. Talvez pagava uma dívida quando via outra. E não foi falta de dinheiro, graças a Deus. A gente passou algumas necessidades, mas nunca passamos fome. Mas vira e mexe tinha algum problema financeiro. Não aprendia a administrar o dinheiro, não sabia fazer investimentos. Poxa, Luiz, você está falando mal do seu pai? Não. Estou dizendo que ele fez o melhor que ele pôde, porque era aquilo que ele tinha, que os meus pais tinham. Então eu não posso culpar eles. Ou seja, você está tendo a oportunidade agora de dar o melhor
para o seu filho, para sua família, para o seu sobrinho, para quem, as pessoas que chegaram até próximo de você. Porque quando você tiver essa mentalidade investidora que já está tendo, está no processo de desenvolver, você fala, peraí, eu não quero que as pessoas passem por esse problema. Você vai ficar, chega até ser chato, fala, peraí, você tem que investir, tem que parar de gastar dinheiro, tal, com besteira. E aí você entende que você está querendo o bem da pessoa, mas às vezes nem ela entende porque ela está de forma inconsciente, ela não sabe o que ela está fazendo. Né? Então, assim, a pessoa que exerceu um papel fundamental na sua vida, ela programou você ou para o sucesso ou para o fracasso financeiro, sem saber. Então é importante a gente ter essa clareza e não culpar, por exemplo, eu não culpo meu pai e minha mãe, graças a Deus, porque eu entendi isso, que eles deram o melhor para mim que eles puderam. Né? Você recebeu de repente o melhor que os seus pais tinham para você. Mas agora que você está tendo contato com essa nova experiência, é sua responsabilidade, é seu dever, né, tanto melhorar como também passar adiante. Eu digo que é impossível você passar por essa mentoria, passar por esse processo e não mudar e não querer tanto melhor para você como para os outros também. Você vai ficar até chato, eu digo, né, de falar para as pessoas e as pessoas não vão dar ouvido, mas é natural, faz parte do processo. A gente não consegue ajudar quem não quer, né, e a vida é feita de decisões e você tomou uma decisão de estar aqui. Ele fala sobre a nossa motivação para enriquecer. Poxa, por que eu quero enriquecer? E aí essa frase aqui é uma frase que talvez você tenha ouvido já, eu acho muito interessante essa frase que diz o seguinte: aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Aí fica a lição, poxa, que futuro que eu quero? Eu quero estar recebendo dividendos, eu quero ter uma família ao meu lado, eu quero ter, digamos, a admiração das pessoas, não é que eu vou ficar querendo buscar elogios, né? Porque até um princípio bíblico que fala, não fique buscando elogios, mas também não se importe as pessoas falar mal de você. Mas a gente quer até digamos, um termômetro pra gente saber, poxa, peraí, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo coisas que estão prejudicando a sociedade, estou fazendo bem à sociedade. Então essa questão também de saber que se você enriquecer, o que vai acontecer? Por quê? Para que você quer enriquecer? Para que você quer ter mais dinheiro? Geralmente a gente fala isso daí e às vezes pode ser verdade, pode ser, vai fazer a gente tem que fazer essa avaliação. Poxa, eu quero enriquecer porque eu quero ajudar um monte de pessoa. Poxa, pera aí, a gente quer ajudar. Mas no final das contas a gente quer também, a gente pensa primeiro em nós. E naturalmente nós somos egoístas. Mas fala, não, Luiz, eu quero ajudar as pessoas. Ok. O importante é você ter essa clareza, né? Por que eu quero enriquecer? Poxa, será que se eu enriquecer, mais pessoas podem ser beneficiadas? Ou não, eu quero falar, não, eu vou esfregar na cara do meu amigo, do meu vizinho, da minha ex-mulher, do tio, da tia, da minha família, falou que não ia ser nada, é isso aqui, agora eu sou. Poxa, essa motivação tá errada. Poxa, o que é certo, Luiz? Então quem é você para falar o que é certo e o que é errado? É só você ver as pesquisas. Por que os bilionários, por exemplo, eles não param de trabalhar? Por que o Bill Gates, né, o dono do Facebook, você pega aqui no Brasil, por exemplo, lá, o dono da Havan, poxa, pode ser que você não concorde com ele politicamente, mas como empresário, por exemplo, o cara é fera. Por que o dono da Ambev, que é uma empresa brasileira, né, que tem lá marcas de cerveja, refrigerante, que o cara é bilionário e não para de trabalhar? Pode ter o lado ruim, mas eles entenderam que não é pelo dinheiro, mas pelo propósito. O quanto eles influenciam nas vidas das pessoas. Pode ser que o produto ou serviço que ele venda faça bem à sociedade ou não faça bem. Aí eu estou falando dos bons exemplos. Que eles entenderam que de fato não é pelo dinheiro. Por que o Bill Gates ele foi lá e erradicou a doença lá da África do Sul, esqueci o país. Ele erradicou a malária, ou seja, uma doença com bilhões. Eles doam o dinheiro dele, porque eles entenderam que é sobre um propósito maior. Né? Então, qual é a minha motivação de fato para me enriquecer, para me prosperar? Será que ela é negativa ou positiva? Eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais dividendos, mais investimentos, por que será? E aí, assim, alguns tipos de motivação. Poxa, eu tenho medo de ficar pobre. As pessoas falam, eu tenho medo de morrer, medo de ficar sozinho. Não, eu quero provar para fulano, eu vou mostrar para minha mãe que meu pai que não falou que eu não era nada, o meu tio, o meu patrão, me humilhou, enfim. Essa motivação vai determinar. Porque eu posso até alcançar, você pode até alcançar. Mas se essa motivação estiver errada, vai atrapalhar você e você não vai se sentir pleno, né? Então, assim, a competência é uma frustração, é de fato a pobreza. Ah, é uma segurança, eu quero ter segurança. Poxa, todo mundo quer ter segurança. Eu quero ter liberdade, poxa, minha liberdade financeira. Não, eu tô com raiva. Eu vou mostrar para fulano que é isso mesmo. Ou por um propósito maior também.
poxa, eu tenho um propósito de fato, né, de morar em um bairro melhor, ter mais qualidade de vida. Ah, eu quero ir para um sítio, eu quero morar na cidade, eu quero abrir uma ONG. Ah, eu não quero abrir também, tá tudo bem, mas eu vou patrocinar empresas, entidades, ONGs, missionários, enfim, tá tudo bem. Eu quero contribuir. Então, assim, se perguntar qual é a motivação que eu quero mais dinheiro, é uma pergunta que nós temos que nos fazer, porque isso de fato determina se nós alcançaremos ou não um determinado sucesso financeiro. O terceiro pilar que ele fala aqui é sobre a formação do modelo de dinheiro em episódios específicos, por exemplo. A experiência que você tem com o dinheiro, né, com as riquezas e as pessoas ricas na sua infância. Ah, você lembra, por exemplo, sei lá, do cara, o dono da padaria, o dono do açougue, aquele cara que tinha dinheiro e humilhava os funcionários, por exemplo. Então, tudo isso você associa a essas experiências a dinheiro, isso determina, não posso ter dinheiro, só tenho que ganhar um salário. Por exemplo, né, tem pessoa que tem mentalidade assim, outras não. Graças a Deus, Luiz, eu sei que eu mereço ter o melhor, uma casa melhor, um carro melhor, beleza. Nem todo mundo tem esses pensamentos. Mas é importante eu voltar lá atrás e falar, poxa, o que falava sobre dinheiro na igreja? Ah, quando os meus amigos, na roda de amigos, na escola, o professor, o cara da faculdade, do curso, os meus vizinhos, os meus parentes, o que eles falavam sobre dinheiro? Então toda a experiência que eu tive, por exemplo, quando alguém foi lá e jogou o dinheiro, maltratou de repente um pobre, um mendigo, enfim. Então isso vai gerar uma programação em mim, gera em você, por exemplo, né? E isso vai afetar a forma que a gente lida, alguns episódios específicos da vida. Ou seja, o quanto eu ganho hoje? Ah, por que eu ganho o que eu ganho? Porque eu acreditei, por exemplo, que trabalhar registrado é a melhor coisa. Não, tem que ter uma carteira assinada. Você não pode abrir um negócio próprio, é arriscado. Enfim, tudo isso daí. Ah, mas quanto eu quero ganhar? Então, peraí, eu vou ter que mudar essa programação de fato, né? Mudar essa programação, esse modelo de dinheiro, para que você possa ir para um próximo nível. Tá bom, Luiz, eu entendi isso daí, beleza. Agora, como é que eu vou mudar o meu modelo de dinheiro? Primeiro, se conscientizando. Então, por exemplo, eu fiz esse exercício. E a gente fala sobre ressignificar, né? Você dá um novo significado para aquilo que você aprendeu sobre dinheiro, por exemplo. Então você tem que ter uma consciência. Não, eu preciso sair dessa situação que eu tô. A situação tá boa? Poxa, tá boa, mas ela pode melhorar. Ah, tá ruim? Tá ruim, mas tem que melhorar. Então nós somos feitos para estar em constante evolução e receber realmente aquilo que Deus tem de melhor para a gente. Então me conscientizei, beleza, conscientizei, eu preciso sair dessa situação. Agora eu vou entender isso daí. O que aconteceu de fato? O que eu aprendi sobre dinheiro? Por que isso aconteceu? Aí ele fala sobre você conscientizar, entender e dissociar. Ou seja, separar as coisas. Voltar lá atrás, começar a esmiuçar e falar, não, peraí. Eu preciso sair do piloto automático. Eu preciso de fato aprender a me ouvir, me observar, entender os meus pensamentos, as minhas crenças, me questionar. Poxa, por que eu guardo dinheiro? Por que eu tenho bastante dinheiro? Por que eu não tenho bastante dinheiro? Por que eu não consigo segurar dinheiro? Por que eu seguro? Ou estou segurando demais, preciso soltar, mas preciso fazer o dinheiro investir? Onde que eu preciso empreender, por exemplo? Então, é mudar o significado dessas coisas, ou dar um novo significado, né, para que a gente possa, de fato, né, como está aqui ó, na imagem, fazer uma escolha. Eu vou para cá, eu vou para cá. Enfim, é esse e esse, ou é esse ou esse. Enfim, é um modelo de dinheiro para a gente mudar. E aí ele fala sobre agora o ponto dos arquivos da riqueza, que acho que é uma parte muito interessante para que a gente possa refletir. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Aí ele fala sobre esse arquivo da riqueza. O que é esses arquivos da riqueza? Pensa o seguinte, você vai num arquivo aí, de repente tem um escritório, ou até mesmo a gaveta do seu armário, um guarda-roupa. Você fala assim, poxa, vai lá no guarda-roupa da cozinha e pega pra mim uma meia. Ué, mas será que tem meia na gaveta do armário? Não, porque ali não é um lugar de guardar isso, né? Então, ele fala o seguinte, que você jamais pode retirar aquilo que você não guardou. Eu não posso querer retirar, por exemplo, a meia lá da gaveta da cozinha porque eu não guardei lá. E trazendo essa analogia, essa comparação do arquivo, ele fala de fato do que eu falei lá no início. Os pensamentos que eu tenho geram sentimentos, sentimentos geram ações, e ações conduzem a resultados que geram um padrão. E no livro ele fala o seguinte, ele compara duas pessoas, não me recordo se era homem ou mulher, eu coloquei os dois aqui, que ele diz o seguinte, que uma pessoa ela se comporta de acordo do arquivo que ela tem interno. Aí ele fala o seguinte, que um homem, não sei se é um homem ou se é uma mulher, mas enfim, ele fala assim, vamos imaginar que um homem foi lá no shopping, ele viu uma roupa na promoção. Poxa, essa camiseta aqui está custando, por exemplo, R$100. Nossa, eu mereço trabalhar. Eu trabalho muito, na verdade. Então, porque eu trabalho muito, eu ralo pra caramba e eu mereço. Ok, ele vai lá e compra.
Já a mulher, por exemplo, pode ser o homem ou mulher, mas um exemplo aqui, a mulher, ela fala assim, não, peraí, eu sei que eu mereço, eu sou uma trabalhadora, mas eu tenho uma meta de comprar, por exemplo, o meu carro no final do ano. Eu estou juntando R$ 100 por mês daqui a alguns anos. Então ela sabe daquilo, mas como ela tem uma meta, como ela tem um compromisso, ela internalizou aquilo, ela já tinha isso no arquivo dela, ela falou, não, peraí, eu não posso comprar agora, eu mereço, eu tenho condição, mas eu sei que ou eu não compro, ou eu posso até comprar, mas eu preciso fazer uma renda extra, porque no momento meu orçamento é esse. Então assim, por que as pessoas não conseguem investir? Por que as pessoas não conseguem guardar dinheiro, por exemplo? Porque elas não têm metas claras e objetivos, elas não entenderam, por exemplo, e não tem esses arquivos que a gente chama, não tem algo armazenado. Eu não sei onde eu quero, como eu falei naquela frase lá. Se eu não sei o que eu quero, se eu não sei onde eu quero, qualquer caminho serve. Se eu não luto pelo futuro que eu quero, eu vou ter que aceitar o futuro que vier. Então as decisões, na verdade, elas parecem ser racionais, lógicas, mas são emocionais. Eu tomo uma decisão emocional, poxa, qual investimento que eu vou escolher? Ah, eu vou investir em poupança, por quê? Ah, poupança é menos arriscado. Mas por que as pessoas investem em ações? Ah, igual andar de avião. Por que as pessoas andam de avião? É arriscado? É arriscado. Mas o piloto, ele domina o avião. Então o medo, ele vem daquilo que a gente não conhece, por exemplo. Algumas decisões são irracionais, né? Ou seja, são, na verdade, emocionais, porque a gente não tem a noção, o conhecimento. Mas voltando aqui para a questão da compra, ele fala que foi mais uma emoção. Eu dei lugar à minha emoção e acabei decidindo comprar. Às vezes, mesmo sabendo que eu não devia comprar, mas eu acabei agindo na emoção e comprando. Então isso vale também as decisões que fala favorável, né? Ou uma decisão de uma forma negativa. Sobre o seu pensamento levar você para algo favorável que você deseja, ou um pensamento negativo que vai desfavorecer você. Para quê? Alcançar sua liberdade financeira, abrir o seu negócio, receber mais dividendos, por exemplo, né? Receber renda passiva. Então, entendendo essas questões aí, a gente consegue realmente ter um novo modelo, né? Um novo padrão, né? De riqueza, de dinheiro, através disso. Agora a gente vai entrar aqui nesses 17 modos de pensar que ele fala sobre isso. 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das outras pessoas. Isso aqui é muito forte, porque de fato faz a diferença quando você começa a olhar isso daqui de uma forma totalmente diferente, né? Então você percebe agora esses 17 modos que eu vou falar, ele fala sobre uma frase e depois você ressignificar isso daí para que você possa ter realmente essa mentalidade investidora, essa mentalidade de riqueza abundante totalmente diferente, né? Aí diz o seguinte, o primeiro arquivo, ele fala